Olá a todos, olá a todas, olá a todes. Sejam muito bem-vindos a essa nossa última aula do projeto de extensão do estágio supervisionado de gestão educacional da nossa querida colega Karine de Oliveira Santos. Bom, ao final do vídeo vocês vão ver um videozinho muito especial da Karine se apresentando, falando um pouquinho sobre o estágio, tá? Então não deixe de conferir. Pessoal, essa nossa última aula, nós vamos analisar um período histórico muito importante das artes, que é o século XX. O século XX ele faz parte do período moderno, que começa lá na Renascença, por volta de 1500, mas, lembrando que como nós não temos muito tempo, é essencial que vocês percebam uma coisa. Nós não vamos falar aqui do século XVI, XVII e XVIII, que são séculos muito importantes para a arte, no sentido de movimento artístico, porque dentro desses séculos nós temos o rococó, o barroco, o neoclassicismo, o realismo, enfim, entre outros movimentos artísticos, mas que por questão de tempo e por questão de preferência também, eu acredito que estudar o século XX vai fechar com chave de ouro, né? E nós nem vamos ter tempo para falar sobre o nosso momento, sobre o nosso século, né? A partir de 1960, a era da contemporaneidade se inicia, né? E vai até os dias de hoje. Então, nós também não vamos falar desse. Quem sabe em outra oportunidade a gente consiga, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, então, o que é o século XX. O século XX é um século extremamente cheio de problemas e turbulências. Eu digo que o século XX é um avião que está, assim, numa turbulência muito grande, porque ao mesmo tempo que o século XX é um século de grandes descobertas científicas, como, por exemplo, a descoberta de Freud, do inconsciente e do papel e da função que os sonhos exercem no ser humano, mas também é um momento onde se vivem muitas guerras, né? A Guerra Fria, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre outras guerras civis aí e que a gente tem pelo mundo também. O século XX ele também é um século da conquista de muitos direitos, tanto das mulheres como da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência. Então, é um século de muita arborização, foi um século frutífero no sentido de nós começarmos a ter uma outra visão sobre o mundo. Desde a Renascença, nós já vínhamos focando no homem, né? Na ciência, naquilo que pode ser entendido através de um método científico. No século XX, isso se expande de uma forma incrível, né? As novas tecnologias que a gente tem, como o computador, por exemplo, a internet, no final do século XX. Nós também temos, né, diversos protótipos de novas tecnologias que vinham surgindo por aí. Então, o século XX é um século muito frutífero, um século muito benéfico para o homem, mas, ao mesmo tempo, um século de revolta, justamente porque a Europa, nesse momento, viveu duas grandes guerras mundiais no mesmo século, que abalaram toda a população da Europa, e isso fez com que a população ficasse sequelada mesmo, né? No sentido, a guerra deixou sequelas, no sentido de fome, no sentido de destruição das moradias, sem saneamento básico, condições básicas de nutrição, de lazer, de cultura, enfim, né? Também, no século XX, a gente tem que entender que as artes estavam de polpa, assim, ao vento, porque literalmente nós temos um momento muito frutífero para se discutir arte, para se pensar uma nova forma de arte, para se pensar a forma de fruir a arte, justamente porque nós temos artistas que estão aí pensando, refletindo, filosofando sobre as guerras, sobre a questão da classe burguesa, do capitalismo que está acabando com as pessoas mais pobres, que não têm direitos trabalhistas, que não têm direitos de moradia básica, de saneamento básico, que estão passando fome muitas vezes, crianças trabalhando em altas jornadas. Então, tudo isso é pensado pelos artistas do século XX, já no final do século XIX, mas principalmente no século XX, justamente porque artista tem esse negócio de ficar revoltado com as coisas. Por quê? Porque ele é geralmente mais sensível do que as outras pessoas. O artista, ele precisa e ele capta
tudo aquilo que está ao redor dele para ele fazer arte. Então, muitas vezes o artista vai se revoltar com a questão social, com a questão religiosa, e é isso aí mesmo, tá? Eu vou começar a transmitir os slides, então, para a gente iniciar. Então, vamos lá. Aprendizagem da história da arte por meio da leitura de imagens. Essa é a nossa aula 4, tá? Então, bora lá. Deixa eu arrumar direitinho. Isso aí, vamos lá. Século XX. O século XX foi marcado por intensa industrialização, pelo advento de diversas ciências e por intensa estafa social por meio do trabalho. Também foi o século da descoberta do inconsciente por Freud e sua psicanálise. Além disso, né, foi marcado por 2 grandes guerras também. Eu estou com um probleminha aqui que ele não quer compartilhar os meus slides. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Vamos lá. A gente tem que entender que o século XX ele é marcado pelos ismos. O que são os ismos? Os ismos são estilos de pintura, por exemplo, impressionismo, fauvismo, surrealismo, cubismo, construtivismo, entre outros ismos, né? Tudo isso quer dizer que foram estilos de pintura que revolucionaram a forma de se fazer arte de alguma forma. Os ismos que nós vamos ver hoje, que são o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, tem mais um que eu já não lembro, mas eles foram escolhidos a dedo, tá? Tem vários outros que vocês podem procurar aí na internet, mas eles são ismos, são movimentos que revolucionaram muito bem a forma de se pensar arte, tá? Vamos começar então com o expressionismo. Essa frase eu tirei do site significados.com.br. O expressionismo foi um movimento artístico de vanguarda em oposição ao impressionismo francês. Primeira coisa, o impressionismo foi um estilo francês em que os pintores pintavam com pinceladas muito rápidas, tentando capturar a luz, a sombra da paisagem que eles estavam vendo e tudo que estava em movimento. Então, era uma pintura que estava realmente assim. Quando você olha uma pintura impressionista, de longe ou de perto, de longe não tanto, você não vai ver tanto, né? Mas de perto você vai ver que são risquinhos muito rápidos e desorganizados que formam a pintura, né? A ideia do expressionismo era da arte enquanto ação, na concepção da imagem pelo artista de forma emocional, visceral e por vezes violenta. São obras que têm víscera, que têm emoção, que têm violência, aquilo que há de mais profundo no emocional do homem. Isso parece muito com o quê? Com o surrealismo que nós vimos lá no primeiro projeto. Mas são coisas um pouco diferentes. O surrealismo falava mais a questão mental, da questão dos sonhos, dos devaneios, né? Aqui a gente está falando da questão emocional, que tudo tem a ver com a mente, claro, mas é uma questão muito mais do sentimento, de pegar uma parte de quem você é lá dentro, das vísceras, é daquela parte mais visceral do homem no sentido dos seus primórdios de dentro, do que id, né? Do id, do que Freud falava que seriam os impulsos primitivos do homem, tá? Em que as cores e as formas não correspondem à realidade direta. Outra característica, a maioria das obras não expressam a cor daquilo que deveria ser, tá? O conceito foi utilizado pela primeira vez por Herwolf Walden em sua revista Der Sturm, a Tempestade, em 1912. Teve espaço principalmente na Alemanha, por isso também pode ser chamado de expressionismo alemão, e tinha influência da arte primitiva das tribos africanas. Eu acho que eu cometi um erro. Deixa eu só ver aqui aonde que foi parar as obras do
expressionismo. Aqui. Expressionismo, características, vamos lá. A arte enquanto ação, então vocês vão ver que esses quadros, eles são quadros muito potentes, que parece que querem falar com você, que querem expressar alguma coisa através dessa visualidade, né? Rejeição à impressão do mundo, ou seja, enquanto os impressionistas estavam tentando capturar aquela realidade por meio da sua pintura, eles tentavam rejeitar essa impressão que o artista tinha do mundo. Eles criavam algo independente dessa realidade. Uso de linhas distorcidas e grossas, né? Porque se a gente for pensar, vamos supor num homem primitivo, lá que a gente viu na primeira aula, tudo era feito com delicadeza? Não, tudo era feito na mão, era feito de uma forma violenta, muitas vezes, que ficavam, assim, desenhos bem expressivos, mas com linhas grossas, distorcidas, como é a intenção do expressionismo também. Expressão emocional e subjetiva do autor, né, a gente já falou. Simplificação radical das formas. Então, muitas vezes, vamos supor, se eu fosse um artista expressionista e eu tentasse desenhar, sei lá, a minha mãe, eu não ia desenhar ela toda perfeitinha como ela é. Eu ia desenhar ela de uma forma grosseira, de uma forma não naturalista, de uma forma mais radical, que talvez no final nem se pareceria com ela, mas foi a minha intenção. Uso de cores fortes, então cores muito vibrantes, amarelo, laranja, vermelho, azul, branco, preto, cores muito assim marcantes, contrastantes uma da outra, né? Intensidade da tinta e do pincel na tela, então você observa a tintura, você observa a pincelada. Essas regras aqui, características, eu tirei do site significados.com.br, tá bom? Aqui nós temos um dos primeiros, uma das mais potentes obras do surrealismo, do expressionismo, desculpe, que é o Grito, de Edvard Munch. Tá? Quem nunca viu essa obra, né? Em cadernos, em postagens nas redes sociais, ou em vídeo, quem nunca viu no livro didático da escola também, né? A gente consegue observar nessa obra aqui que há sim uma grosseria na maneira de pintar, há uma forma de expressar uma emoção que talvez fosse assombração, um medo, né? Ou talvez um devaneio psicológico. Se observa que não tem uma tendência a copiar a paisagem, né? A gente observa que o mar que está logo atrás desse indivíduo que está gritando, ele se une com as montanhas lá atrás, não tem uma tentativa muito nítida de perspectiva, o que mais dá perspectiva é a questão da ponte, que vem do início da obra até o canto, o meio do quadro, né? Então a gente tem cores muito contrastantes, o azul, o verde, o laranjado, o amarelo, o vermelho, né? E segundo o site culturagenial.com, eles dizem assim: na tela vemos um protagonista em desespero em cima de uma ponte, lutando com os sentimentos de solidão, ansiedade e medo, tão explorados pelos expressionistas que buscavam revelar o lado sombrio e inquietante da existência humana. A composição exibe cores intensas, onde o próprio ambiente, especialmente o céu alaranjado, deixa transparecer a angústia vivida pela personagem principal, além de sua afeição que nos remete à própria morte. Tanto as formas da figura como a paisagem se encontram distorcidas, embora facilmente identificáveis. Esse aspecto caricatural e não idealizado foi talvez uma das peculiaridades do expressionismo que mais causaram espanto e rejeição ao público, acostumado com obras que valorizavam a beleza e a harmonia das obras. Vamos pensar na arte mais tradicional, classicista, um Leonardo da Vinci, por exemplo. Coloca o Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, do lado desse quadro de Edvard Munch, o Grito. Para as pessoas da época do século XIX, isso era um cúmulo, isso era um horror, no sentido delas se impressionarem mesmo com a diferença, né? Não é à toa que
que esses movimentos artísticos do século XIX, do século XX, fim do século XIX e início do século XX, eles foram rejeitados muitos em diversas academias de arte clássica, de arte, né, de pompa mesmo, justamente porque eles traziam uma proposta de pintura muito diferente daquilo que se fazia no tempo, né? Aqui nós temos outra obra expressionista, quase puxando para o estilo cubista, né? The First Animals, de 1913, pintado por Franz Marc. Segundo o site culturagenial.com, o artista pintou uma série de animais ao longo de sua vida, e especialmente a partir de 1907, começou a insistir ainda mais na representação de animais em plena natureza. Sobre a fixação do tema em declaração, o pintor chegou a afirmar: pessoas com falta de piedade, especialmente homens, nunca tocaram meus verdadeiros sentimentos, mas os animais, com seu sentido de vida virginal, despertaram tudo que era bom em mim. Na tela, vemos diversas características do expressionismo: a pintura em tons vibrantes, a realidade deformada, repare na diferença entre as dimensões dos animais, o desejo de captar a essência das criaturas que retratava, assim como o caráter emocional. Há também alguns elementos que remetem ao estilo cubista, como a geometrização das formas. Interessante a gente pensar no expressionismo, porque eu digo que ele é um estilo muito primitivo, do homem primitivo em que o seu id, que a sua parte mais irracional tomava mais conta, sabe? É realmente como se a imagem tentasse capturar a energia dos cavalos, a energia, o espírito desses animais, né? De certa forma, a energia que eles transmitem. A gente consegue ver nessa forma que os animais quase se misturam por meio da geometrização das formas e das cores também, né? É muito lindo e chega até a emocionar esse quadro no sentido de que ele é um quadro que parece uma pintura muito infantil, mas foi feita por um ser humano na tentativa de passar algo muito singelo, que foi o amor dos animais, né? Que é o amor que ele diz que nenhum homem conseguiu tocar antes, a não ser os animais. Muito bonito de se ver e de se analisar. Aqui nós temos o quadro, um dos meus quadros prediletos, que são os Retirantes, de 1944, pintado por Portinari. Segundo o quadro Cultura Genial, outro artista que influenciou bastante o movimento foi Cândido Portinari. Muitas de suas telas possuem atmosfera expressionista, com exagero na representação humana, a fim de destacar os aspectos aflitivos e tristes. Na obra Retirantes, por exemplo, temos o retrato de uma família de imigrantes vítimas da fome e do desespero. Pintado em cores escuras, o quadro se destaca pelo seu tom sinistro e desesperador, com rostos que clamam por ajuda, bem ao estilo expressionista. Se eu não me engano, esse quadro é inspirado em algumas histórias da seca do Nordeste, tá? Muito interessante a gente parar para pensar sobre isso e vamos analisar visualmente esse quadro. Tons pastéis, tons mais escuros, que transmitem uma seriedade maior, né? A gente consegue observar pelo rosto dos indivíduos que são rostos que retratam a morte mesmo, né? Que retratam, observem o bebê no colo da mãe, né? Enquanto isso, ela carrega um saco enorme nas cabeças. Esse é um quadro muito emocionante também, que não sei vocês, mas observando essas carinhas, observando as figuras, não tem como a gente não sentir outra coisa a não ser piedade, né? Misericórdia. Porque a gente observa que tem até um osso no chão, tem alguns parece pedras que parecem farelos, alguma coisa nesse sentido. E é muito impressionista porque geralmente há uma deformização das formas, né, das figuras, mas ainda a gente consegue observar, olha ali um menininho com barriga d'água, né, que é tão comum em lugares com muita pobreza também. Agora nós vamos voltar lá para cima e vamos conhecer o cubismo, tá? O cubismo foi outro
foi outro movimento artístico do século XX que revolucionou a maneira de se pensar a pintura. O cubismo tem em sua gênese a pintura por meio da abstração das figuras, colocando a geometria como uma das formas de se fazer a visualidade pretendida. Vamos lá? Essa citação eu tirei do site todamatéria.com.br. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas, surgido no início do século XX na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. Interessante, esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano. Vamos pensar a sociedade do século XX, como que está esse imaginário urbano? Um imaginário de trabalho, de rapidez nas relações humanas, da individualidade muito expressiva. Então, certamente, o cubismo retrata isso de alguma forma, tá? Aqui eu tirei algumas características do cubismo do site Toda Matéria, tá bom? Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Então, ao invés de eu pintar uma flor como a flor é, de um formato naturalista, eu vou pintar ela quase que teatralizando ela, colocando formatos geométricos em cima, tá? Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. O cubismo tentava colocar, ao invés de ele pintar uma máquina, ele ia pintar todas as partes da máquina, tá? Porque ele queria representar todas as suas faces. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Essa técnica, que renuncia à perspectiva, assim como o claro e escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Sobre isso, Georges Braque afirmou: nada não se imita aquilo que se quer criar. Vale citar que este estilo abandona distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Se a gente no Renascimento via uma profundidade, via uma perspectiva, aqui não, tudo é unido numa coisa só, tá? Os temas como natureza mortas, urbanas e retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar baseados nas particularidades dessa vertente. Aqui nós temos o início, o período, aqui nós temos o autorretrato do Pablo Picasso de 1907. Professor, você falou que era cubo, que era geometrização, mas isso aqui está parecendo figurativo ainda, porque essa é uma das obras que fez parte da primeira fase do cubismo, que foi o período cesariana, tá? Segundo o site Toda Matéria, o período cesariana, também chamado de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista francês Paul Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram experiências com as simplificações da forma e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Então, os artistas começaram a colocar as formas mais orgânicas dentro de uma questão geométrica, né? Aqui a gente observa esse quadro com cores fortes, né? Quase que um quadro expressionista também por conta das cores e dos traços, mas a gente vê que tem uma tentativa de uma geometrização, uma tentativa de criar esse retrato que é tão orgânico, que seria tão orgânico, de uma forma mais robótica, né? Aqui nós temos um outro período. Aqui a gente tem a obra à esquerda, O Poeta, de 1911, de Picasso, e à direita,
Violino e Castiçal de Braque, de 1910, obras bem parecidas, né? E elas fazem parte do período cubista analítico. Segundo o site Toda a Matéria, a fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se de tons marrons, pretos, cinzas e ocres. Tal escolha de cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Tá? Olha lá. Tal escolha de cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Esse esfalecimento das formas chegou a níveis tão elevados que, no final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis. Olha que bacana, então. Nós temos aqui como se fosse um desnudamento dos objetos, né? Uma teatralização dos mesmos. Aqui nós temos à esquerda o Homem de Café, de Juan Gris, de 1914, e à direita, Mulher com Violão, de 1908, do Braque, tá? Na primeira obra, a gente consegue observar um homem com café? Olha, posso dizer para vocês que não consigo observar. Já na obra direita, Mulher com Violão, eu já consigo observar o violão, o rosto da mulher, talvez o busto dela, o pescoço. Mas fora isso, não consigo observar quase nada de figurativo, né? Essas obras fazem parte do período sintético do cubismo. Segundo o site Toda a Matéria, o cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida que se buscou tornar as obras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Olha que bacana. Então, a pintura sempre trabalhou com o visual. Ela nunca trabalhou com a questão do tato, do tocar, do sentir. Mas agora os cubistas, eles trazem essa nova proposta de adicionar elementos à pintura, talvez até para se tocar, mas se não pode se tocar na obra, a questão de você olhar para essa obra já vai te dar uma dimensão muito mais 3D, muito mais tridimensional, que já vai lhe dar uma experiência mais diferente, né? Aqui nós temos, na minha opinião, uma das pinturas mais interessantes de Picasso, que é A Mulher que Chora, né? Ela é datada de 1937, é a obra do retrato de Dora Maar chorando. O que a gente consegue observar aqui? A gente observa uma mulher, né? E ela está em pranto, só que essa sua lágrima, ela se escorre entre o lencinho que ela tem na mão, entre a boca, entre o queixo, e é basicamente como se tivesse um lenço azul em cima do rosto dela, né? As lágrimas se escorrem todas. A gente observa que há uma tentativa de geometrizar a roupa, o chapéu, o nariz, a face como um todo. A única coisa que não está tão geométrica assim são os cabelos dela, né? Inclusive até o próprio papel de parede que está atrás da figura tem uma geometrização também. Segundo o site historiadasartes.com, a angustiante emoção do luto experimentado por essa mulher atormentada reflete-se com grande intensidade nas cores berrantes e nas pinceladas rígidas. Outra característica do expressionismo aí também, né? A atenção do espectador focaliza-se imediatamente na fria área azul e branca em torno da boca e dos dentes. Seus olhos e testes são descolados, literalmente quebrados de tristeza. Os olhos da figura parecem pequenas vasilhas que derramam grossas lágrimas sobre o lenço transparente. As cores que predominam na obra são laranja, que traz o significado de perigo, da agressividade, da agitação daquele período histórico, a cor preta, representando a morte, o desconhecido, revelando o espírito de insegurança e o horror da guerra, vermelho como violência e, por fim, o verde escuro mostrando o frio, a umidade e as lágrimas da mulher. A figura retrata Dora Maar, amante de Picasso. No curso de seu relacionamento, de 1936 a 1944, ele pintou vários retratos dela, algumas vezes mostrando-a bondosa, outras ameaçadora. Além disso, a figura lembra
as da monumental obra de Picasso, Guernica, executada no mesmo ano, que retrata o massacre de mulheres e as crianças da Guerra Civil Espanhola na cidade de Basco, que dá o título à obra pela Força Aérea Alemã, que apoiava as forças nacionalistas do general Franco. Então, a gente consegue observar que o cubismo ele foi uma tentativa, literalmente, de geometrização, uma tentativa de elevar a obra de arte a um outro paradigma, onde ela pudesse expressar tudo aquilo que não é visto na pintura, né? Se eu tenho, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, essa caneta, na maioria dos quadros cubistas, ela seria representada desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Deixa eu pegar aqui, sei lá, o meu porta-lápis. Se ele fosse representado, ele seria representado desse lado, desse lado, desse lado, do lado de baixo, do lado de cima com os lápis. Então, por isso que muitas vezes o cubismo ele é imperceptível, ele não nos dá uma amostra de uma imagem do mundo real, da figuração, justamente porque ele tenta explanar o objeto como um todo, tá bom? Agora nós vamos partir para o dadaísmo, tá? Que é um outro ismo do século XX também. Segundo o site Toda a Matéria, o dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era destruição também é criação. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos duas obras que são duas esculturas, que não são imagens, típicas do dadaísmo, feitas por Marcel Duchamp. A primeira obra, à esquerda, nós temos Roda de Bicicleta, criada em 1913, e à direita nós temos o famoso Mictório, que é a obra fonte de 1917. Aqui nós temos dois ready-mades. O que são ready-mades? Os artistas da época, principalmente os dadaístas, eles pegavam objetos prontos do cotidiano e simplesmente adicionavam algum outro detalhe, ou às vezes não, e colocavam numa exposição como sendo uma obra de arte. Isso vinha da tentativa de questionar a própria manifestação da arte, né? Por exemplo, se você olha para a roda de bicicleta, que é um banco que tem aclopado, por exemplo, uma roda de bicicleta, e você coloca uma escultura de Michelangelo, o que vai ter de maior paradigma entre essas duas obras? Qual é a crítica de Marcel Duchamp? Quando ele traz esse mictório, por exemplo, que é tão comum nos banheiros masculinos, e assina a assinatura de Hermut, que nem é ele, que é um artista que ele criou na cabeça dele. O que vocês acham que Marcel Duchamp queria retratar? A gente sabe que o dadaísmo foi um estilo muito irônico, que brincava com essa questão do que é arte e do que não é, o que é clássico e o que não é. Então, será que, por exemplo, trazer um mictório, o que quer passar? Né? O que a gente quer, o que os artistas queriam dizer com isso? Aqui da página artatrianon.com, trata-se realmente de um mictório sobre o qual Duchamp assinou seu nome, na verdade um pseudônimo, Hermut, e deu-lhe um título, da qual é o término de uma criação. Título curioso e brincalhão, como em várias obras dadaístas, já que o objeto inicialmente serve para coletar um líquido, ao contrário de uma fonte que o espelhe. A obra é um ready-made dadaísta, ou seja, um objeto já pronto. É realmente isso que significa a expressão ready-made, que é selecionado pelo artista e, a partir de então, passa a ser uma obra de arte. Geralmente, trata-se de objetos comuns da vida cotidiana, tirados de seus contextos e ressignificados pelo artista. O ready-made tem essa característica. São objetos que são retirados da onde eles estão ali para servir e eles são ressignificados dentro da arte. Por exemplo, ele tirou um mictório, por exemplo, de uma loja que vendia louças para banheiro, né? Objetos para banheiro, tirou desse lugar significante dele e colocou, sei lá, no espaço de arte, numa exposição, e colocou ele como arte, né? Isso é interessante dos ready-mades.
A ideia do dadaísmo, do ready-made, dessa obra, especificadamente, é exatamente questionar o papel do artista e o uso de materiais e técnicas tradicionais. Porque se a gente pensa na arte clássica, se a gente pensa na arte tradicional, neoclássica, renascentista, a gente vai ter uma tentativa de construção de quase uma perfeição nas telas. E quando a gente chega no século XX, com essas obras todas desconstruídas, o expressionismo, o dadaísmo, a gente leva um susto, porque a gente pensa, muitas vezes, fala até, então, que isso não é arte. Por que as pessoas, quando estudam os ismos, dizem que isso não é arte? Porque elas estão acostumadas com a ideia tradicional e clássica de arte. Daquelas obras que vão na casa da avó, que tem uma floresta pintada, uma natureza morta pintada, vão nos museus, às vezes os museus só têm aquelas obras naturalistas, e aí quando a pessoa se espanta com uma obra dessa, pensa, meu Deus, isso não é arte, mas a gente tem que abrir a mente para saber que é sim, tá? Ainda sobre esse site, ele nos diz o seguinte: nesse ponto podemos nos perguntar, seria uma fonte ou uma escultura? Ou uma instalação na qual o artista dispõe objetos de certa maneira para representar ou significar algo, mas que também pode ser pintada, modificada, feita ou não com objetos criados pelo artista. Ou simplesmente um ready-made. Na arte moderna e contemporânea, os limites são bastante flexíveis e as opiniões divergem. Para mim, a fonte é uma escultura, pois o artista não modificou o objeto encontrado, além de aplicar uma assinatura e dar-lhe um título, sendo mais próximo da instalação. Acredito que seja mais simples e mesmo menos confuso colocá-lo simplesmente como um ready-made ou instalação ready-made. É curioso o fato de que a obra em questão existe em mais de um exemplar, e nenhuma delas é original, que foi perdida e posteriormente recriada por Duchamp. Entretanto, nesse caso, dado que a simples escolha do artista consagra o objeto da obra, não existe propriamente um dito original, né? Porque a originalidade se dá a partir do valor que você cria para a arte. O que poderia mudar na sua categoria seria o fato de que as réplicas não foram simplesmente escolhidas pelo artista, mas fabricadas sob sua direção, em 10 exemplares para exposição específica na Galeria Schwartz em 1964. Então, olha só que interessante. Não importa, ele podia fabricar 1000 ready-mades, porque todos seriam válidos e todos seriam a obra do artista, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, uma Mona Lisa, nossa, será que Leonardo da Vinci conseguiria fazer outra Mona Lisa? Acho que não, porque ela é única. Agora, um ready-made, o artista pode comprar várias iguais e fazer a mesma obra. Aqui a gente tem algumas obras também do período dadaísta, uma escultura e uma pintura. À esquerda, nós temos A Cabeça Mecânica, o Espírito de Nosso Tempo, de 1920. E à direita nós temos Colagem ABCD, de 1923, feitas pelo Raoul Haussmann. Aqui a gente tem uma escultura que diverge totalmente da ideia de escultura que a gente tem. Por exemplo, uma escultura lá da Grécia Antiga, com aqueles corpos perfeitos, em ótimas condições, né? Aqui a gente tem simplesmente uma cabeça que possui objetos montados em cima dela e que possivelmente cria muito uma síntese do que foi o século XX, dessa agilidade, dessa ciência que vinha à tona, né, do homem trabalhador, do homem especialista dentro de uma fábrica. A colagem ao lado, a gente vê colagens de jornais, quase que de notas de dinheiro, né? A gente não se vê algo pintado propriamente dito, mas é uma colagem que vem de diversas, sei lá, de revistas de jornais, talvez, ou de cartazes, que criam uma significação. Então, eram imagens de outros lugares que tinham um significado que ele tirou dessa revista, desse jornal, e criou uma nova significação, né? Então, cada imagem com a sua própria significação cria uma nova significação dentro dessa montagem completa. Muito interessante, né? Agora nós vamos para o abstracionismo. O abstracionismo, ele é um outro movimento artístico, tá?
Vamos continuar compartilhando, então. O abstracionismo, na minha opinião, ele é o que mais, assim, se quebra com a arte moderna, com a arte clássica, né, com a arte tradicional, porque ele realmente é o ápice, na minha opinião. Vamos entender. Segundo o site Toda Matéria, o abstracionismo ou arte abstrata é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo à nossa realidade. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza. O pintor russo Wallace Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata e com suas obras a primeira aquarela abstrata e série de improvisações. O que a gente tem que entender? Que dentro das artes existem algumas separações. A arte figurativa é aquela arte que se tem imagens do nosso cotidiano, uma árvore, um ventilador, guarda-roupa, uma pessoa. E a arte abstrata é aquilo que a gente não consegue observar, simplesmente nada de reconhecível. O cubismo quase chegou a ser um abstracionismo em algumas obras, mas ele não chega a ser um abstracionismo porque existem algumas figuras reconhecíveis. Já no abstracionismo, nothing, nada, né? Aqui nós temos, de 1910, uma obra de Wallace Kandinsky. Eu acabei não colocando o nome da obra, mas a gente já observa aqui uma tentativa de abstração. O que esse quadro nos diz? Primeira coisa, vou tentar conversar com vocês de um jeito mais emocional. Que emoção que esse quadro passa para vocês? Que sentimento que ele passa para vocês? Pode dar uma olhada assim em todas as manchas, em todos os rabiscos e pensa o que ele transmite para você. Para muitas pessoas, isso aqui não seria considerado arte. Mas muitas pessoas esquecem que a ideia do artista, muitas vezes, ela não é só figurativa. Tem muitos artistas que criam, mas que a sua arte ela acaba não sendo inteligível. Não dá para entender, os outros acabam não entendendo com tanta facilidade, porque é uma expressão muito individual e própria. Quando a gente fala em beleza, em arte, a gente não pode só pensar naqueles clássicos, no tradicionalismo. Isso aqui também é arte e também tem beleza, né? Quando eu olho para essa tela, eu já penso nos horrores da guerra. Eu já penso assim numa sociedade rápida, numa sociedade que está se transformando muito rápido e que está tudo um caos. Na minha opinião, é isso. O que a gente observa aqui? Manchas de tintas diluídas, né, quase fazendo um degradê com outras cores, e muitos riscos que formam um caos, mas ao mesmo tempo parece um caos muito organizado, né? Aqui essa citação eu tirei do site br.iatavoyage.com. Em 1910, Wallace Kandinsky proclamou a não objetividade como principal princípio do seu trabalho futuro. Ele deixou apenas a forma e a cor como expressão do conteúdo das pinturas, pois não se pode dizer que na ausência de um enredo, suas obras não tenham sentido. Hoje as pinturas de Wallacek são decifradas através do prisma de suas obras teóricas, onde ele mesmo substanciava em detalhes seu método criativo original. A imagem é uma planilha gráfica de um pequeno formato, cujo conteúdo se assemelha a um certo improviso. Para criá-lo, o autor usou aquarela, tinta e lápis. O fundo branco pode ser interpretado como silêncio, porque Kandinsky decodificou essa cor como um expoente do silêncio. Vermelho indica movimento e ansiedade, assim como o poder masculino na imagem, enquanto azul aparece como um símbolo de mistério e até de misticismo. Ainda aqui está o amarelo, como uma designação da terra, do preto, como um sinal do apocalipse, sol extinto, e verde, uma expressão de indiferença. Formas sofisticadas são objetos para enfatizar o significado de cada cor. Agora, do site infoescola.com, abstracionismo atribui-se a toda forma de representação bidimensional ou tridimensional, não subordinado pela figuração ou imitação da natureza. No âmbito das artes visuais, o termo arte abstrata está relacionado às vanguardas da primeira metade do século XX. Em vista disso, provocou muita indignação entre os apreciadores de artes mais tradicionais. A arte abstrata, assim como muitas outras vanguardas de arte moderna,
era considerada de extremo mau gosto pela elite, que ainda preferia ver as pinturas e esculturas algo que representasse a realidade, e de preferência que promovessem ideais clássicos e perfeição artística. A arte abstrata tinha o objetivo de encontrar uma nova forma de expressão plástica, distanciada das formas figurativas ou representações da natureza. Caracteriza-se pela decomposição da figura, simplificação da forma, no uso das cores e no descarte da perspectiva ou técnicas de modelagem, muito parecido com o expressionismo e o cubismo, né? É possível dizer que a origem do abstracionismo remonta a alguns movimentos como o suprematismo, o construtivismo, o neoplasticismo e o expressionismo abstrato. Muito embora os artistas desses movimentos fizessem abstrações, eles evitavam falar em abstracionismo, tendo percebido que isso era impróprio para a época. Aqui nós temos uma das obras mais lindas de Wallace Kandinsky, pintada em 1925, chamada Amarelo, Vermelho e Azul. Aqui a gente tem as três cores essenciais, elementares, né, do círculo das cores, que é o amarelo, o vermelho e o azul, né, em ordem ali que ele pintou. Nós temos a junção dessas cores em cores secundárias e terciárias também. Nós temos linhas, a gente não pode falar em objetos, mas geometrizações, quadrados, círculos, linhas quebradas, linhas mais suaves, linhas retas. Nós temos o degradê das cores, uma técnica com cores. O que a gente consegue observar nisso? Como a nossa cabeça gosta muito de identificar padrões e identificar coisas que a gente conhece da vida real, dá a impressão que eu, pelo menos, vejo um vidro de perfume na cor amarela e vejo também um violino nessas cores azul e vermelha. Mas a gente tem que entender que a ideia do abstracionismo não era você encontrar algo que se parecesse com a natureza, mas sim justamente observar a abstração disso tudo, né? Segundo o site Cultura Genial, a tela de grandes dimensões como essa, que eu mostrei agora, apresenta diversas formas geométricas como círculos, retângulos e triângulos, executadas sobretudo em cores primárias. O objetivo do artista foi chamar a atenção para os efeitos psicológicos que as cores e as formas exercem na pintura, nas pessoas. A respeito do assunto, Kandinsky afirmou na altura: a cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é a tecla, o olho, o martelo. A alma é o instrumento das 1000 cordas. O artista é a mão que, ao tocar nessas ou naquela tecla, obtém da alma a vibração justa. A alma humana, tocada no seu ponto mais sensível, responde. Aqui a gente tem uma outra obra abstrata, que é o número 5 de Jason Pollock, pintado em 1945. E para mim, esse, não sei qual foi a intenção de Pollock nessa obra, mas para mim, certamente é o horror da guerra. Assim, não tem outra explicação de quanto é conturbada essa obra, de quanto essa obra pode nos passar uma agonia. Parece que são milhares de fios que estão todos retorcidos, que ao mesmo tempo estão em movimento e que ao mesmo tempo estão com uma bagunça muito grande, né? Ao mesmo tempo, me parece muito os neurônios do cérebro que estão todos ligados, criando sinapses aleatórias dentro da nossa cabeça. O abstracionismo aqui a gente não consegue, de fato, ainda aqui nessa obra, nessa obra aqui de Kandinsky, a gente consegue quase que ver algumas figuras, mas aqui não tem como a gente ver, são respingos de tintas. Pollock pintava de cima, assim, jogando a tinta mesmo, e ele possivelmente não tinha nem algo que fosse muito linear na sua construção. Segundo o site culturagenial.com, a tela número 5 foi criada em 1948 pelo pintor norte-americano Jason Pollock, que no ano anterior começou a explorar uma maneira completamente nova de compor seus trabalhos. Seu método consistia em arremessar e pingar tinta esmaltada em uma tela esticada colocada no chão de seu estúdio. Essa técnica permitia criar um emaranhado de linhas e mais tarde ganhou o nome de pinturas por gotejamento, ou dripping em inglês. Pollock foi um dos maiores nomes do abstracionismo. Entre 1940, o pintor tinha reconhecimento da crítica e do público. A tela número 5, feita no ápice de sua carreira, é imensa, possui 2,4 metros por 1,5.
A obra foi vendida a um colecionador particular em maio de 2006 por 140 milhões de dólares, batendo um recorde de preço para a época. Até então, esse havia sido o quadro mais bem pago do século XXI. Pessoal, o que nós podemos observar nessa nossa história, nesse nosso percurso? Que a arte demanda estudo, a arte demanda história, a arte demanda que nós possamos entender quem ela é, o que ela quer nos passar, né? E é muito interessante porque a arte se revolucionou junto com a sua própria história, né? Ela se revolucionou consigo mesmo, na sua própria forma. E aqui nós temos uma outra obra que para mim também é muito emocionante, que é a obra número 1, Névoa Lavanda, do Pollock. Tá? Não sei se vai estar focando, não sei se vocês vão conseguir observar, mas assim, pesquisem aí obra número 1. Gente, são tantos gotamentos de tinta, mas assim, que você fica perplexo mesmo, tá? Eu estou tentando achar aqui a abstração. Para você, só um minutinho. Desde o início do século XX, a arte mudou mais radicalmente que em qualquer outra época. Uma sucessão de estilos e movimentos inovadores não só derrubou a ideia de que a pintura e a escultura diziam a respeito da representação das aparências naturais, como conquistou o papel social da arte, até sua validade. O termo modernismo é muitas vezes usado para caracterizar crenças e conceitos subjacentes a esses movimentos, embora eles sejam tão variados que é difícil de descobrir uma ideologia coerente. Surgiram apenas na década de 1905 a 1915 o fauvismo, o cubismo, a arte abstrata e o dadaísmo. Alguns movimentos como a arte abstrata florescem ainda hoje, mas outros são parte da história. E em meio a essas reviravoltas, a pintura figurativa continuou a se desenvolver na rica tradição cujas origens podem ser buscadas nas culturas humanas mais antigas. Bom, pessoal, agora eu vou tentar compartilhar um vídeo para vocês da Karine, né? Que é o vídeo que ela fez justamente para esse estágio. Vamos esperar um pouquinho, que às vezes a internet é ruinzinha, hein, gente?